Olá, damista! Seja bem-vindo ao meu canal, sou o DM Ferreira e vamos aqui continuar nosso curso de finais, né? Nós vamos analisar mais 2 exercícios hoje de posições de 3 contra 2, tá? Esse é o primeiro exercício. Nós temos aqui brancas em A7, F4 e H2, pretas em A3 e H6. Nós temos aqui pretas avançando para a dama. E nós estamos com 2 peças para trás da grande diagonal, né? Estamos coroando com uma, só que preta está vindo na grande diagonal. Nós temos que criar um jeito de impedir as pretas de fazer dama. Então vamos aqui. O primeiro lance das pretas provavelmente é vir para B2 ou sacrificar, né? Tem a hipótese de sacrificar. Então a gente tem uma peça no canto, uma peça F4, então isso aqui serve como um laço. A gente poderia matar uma dama dele aqui, porque ele teria que tomar em G3. Então essas duas aqui já servem como ideia de laço, certo? Então nós vamos trabalhar com isso. Nós vamos fazer dama, sabendo que ele vai vir para B2. E aí como que a gente faz o laço se ele tiver em A1? A gente teria que ter a nossa dama em posição específica. E tem 2 formas. Então vamos lá, a gente faz dama e ele avança. O próximo lance dele é dama na grande diagonal. Então a gente tem que proibir essa casa. Ao mesmo tempo que a gente tem que proibir a situação do sacrifício. Imagine que a gente vem para A7 para essa ideia do laço. Mas ele poderia dar a peça de graça e fazer dama. Não existe mais laço. Então a gente tem que proibir esse tipo de ideia. Lembra que o adversário também tem um plano, né? Então a gente não poderia jogar em A7. O outro lance para a gente ameaçar seria 5, jogar na própria diagonal. Por quê? Porque agora, se ele fizer dama, na grande diagonal, nós podemos jogar a dama em qualquer uma dessas casas, que obriga ele a parar em G3. Certo? Se ele faz dama, a gente consegue obrigá-lo a parar em G3. A gente toma e ganha na oposição. Então, ele não pode fazer dama na grande diagonal e nós estamos ameaçando essa peça. Geralmente, em finais, ou a gente cerca ou a gente pressiona. Aqui nós estamos pressionando. E aí, se ele fizesse o sacrifício, a gente poderia, tem 2 opções aqui, tá? Tomar com a dama ou tomar com a peça. Tanto faz, mas cada um é um tema diferente. Se a gente tomar com a peça, a gente tem uma base aqui no canto, na borda, né? Se ele fizer dama na grande diagonal, a gente estica em titanos. Se ele fizer dama em C1, a gente troca matando. Então, é aquele teminha conhecido, né? A gente com a dama pressiona a peça de B2 e está matando em F4 ou em titanos. Se a gente tomasse com a dama, ele tomaria para E3. Aí nós temos o teminha de impedir o avanço, que é essa casa de avanço, a gente impede ela, obrigando ele a vir para F2. Aí a gente sacrifica e pega na bidiagonal. São 2 teminhas, tá? Então a gente viu que não pode fazer dama e não pode sacrificar, mas ele pode vir para C1. E agora ele pressionou nossa peça. E a gente tem um tempo legal aqui, que seria andar com H2 até H4. Veja que agora nós vamos para G3, ele é obrigado a tomar e a gente joga em H4. Estamos na borda do tabuleiro, pressionando a dama dele. Ele tem que movimentar a dama. H6, que é uma casa de fuga, está ocupada. Então, essa H6 está jogando contra ele. Por exemplo, se ele joga aqui para C1, a gente entrega a dama, ele é obrigado a voltar para G5, ó, por causa da H6, e H4 toma. Se ele faz o contrário para F6, para E7, né, a gente entrega em F6, ele toma e a gente toma com H4. Então esse teminha aqui é interessante. Ó. O que acontece? A gente pressionou, não pode A7, tem que pressionar em E5, ele faz dama e a gente tem esse tempo
para ganhar o jogo, certo? Então vamos para o próximo. Qualquer coisa você dá uma revisadinha aí. Tá gravado. Chama o VAR. Então vamos para o próximo. Esse aqui é um pouquinho diferente. Usando a mesma ideia, a gente tem uma peça para avançar, só que ele tem uma peça para avançar também, fazer dama. Se ele fizesse a dama agora, a gente não conseguiria ganhar. Por quê? Porque ele está na bidiagonal e impede o avanço das nossas peças, elas não passam. Então a gente tem que trabalhar um jeito de ou passar as peças ou impedir a coroação. E uma forma de impedir a coroação é ameaçando a dama, fazendo uso da peça adversária. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente primeiro vai tirar essa peça que está voando, porque ela pode ser uma arma contra a gente. A gente vai montar nela. Obrigando ele a sair. Se ele viesse para a dama, tem uma ideia. Ele vem para a dama, a gente toma e ele avança, certo? O que a gente tem que fazer nessa situação? A gente não pode deixar ele fazer dama na bidiagonal agora, que vai dar trabalho para a gente, porque essas peças não avançam. Então a gente tem que já jogar uma peça para frente. Ele vai pressionar nossas peças, então ele deve fazer dama aqui, que está pressionando essa peça de D2. Nós vamos avançar para E3. Aí o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai seguir pressionando de alguma forma. Vamos supor que ele pressione no carreirão. A gente não pode abandonar o carreirão, a gente vai travar. E aí ele vai fazer o que agora? Ele vai tentar pressionar de novo. Vamos supor que ele monte lá em A5, a gente sai. Tá vendo? Então tudo a gente vai fazendo com cautela para não deixar passar um final. Depois a gente vai passar a dama. Se ele por acaso tentar montar, aí a gente já ganha o jogo na hora. Tem que parar no canto, senão a dama toma e a gente mata. Se por acaso ele viesse com a dama lá, a gente poderia fazer dama. E se ele monta, a gente pode jogar para cá. Ele não pode parar nos meios por causa da dama. Parou no canto, a gente tem um tempinho mágico. É obrigado e a gente mata. Então, tem que só jogar nas ideias corretas para passar, certo? Para avançar. Tá ganho. Mas é importante você entender que as duas peças aqui não passam, então você já tem que tentar agilizar a passagem delas. Se ele jogar para o canto, agora é que vem a ideia. Ele está no canto, a gente tem duas peças e ele está passando para a dama. A gente tem agora que criar um problema para ele. O que a gente vai fazer? F6. Vamos para a nossa dama. Ele vem para dele, natural. Veja bem, se ele entregasse essa peça, a gente tem uma peça no canto em A1, fica mais fácil, porque a gente deixa ela parada. Só para elucidar, se ele entrega aqui, a gente deixa ela parada e a gente vai passar com essas duas peças para depois a gente colocar uma na grande diagonal e trabalhar com a outra para passar ela. Entende? Então fica mais fácil, porque a gente já tem a garantia da grande diagonal. Porque se ele ocupar a grande diagonal, a gente coloca uma dama e vai matar na troca. Perceberam? Então, ele não vai sacrificar, ele vai vir para a dama. E a gente vai para a dama também. Ele tem dois lances para vir. Geralmente, tá, pessoal? Às vezes compensa você vir para a borda para não deixar a peça voando. Mas às vezes compensa você vir para o centro para ter opções. Então você vai ter que avaliar conforme o posicionamento. Vamos jogar aqui, porque aí tem duas opções. Se ele joga para o canto, ele só teria uma opção. Aqui nós temos duas opções. Agora nós vamos fazer dama na grande diagonal. Olha lá. Por quê? Se ele joga em E1, a gente mata com a C3, D4. Ele vem para E1, a gente dá duas. E, estrategicamente, a nossa dama toma e marca. E se ele faz em G1, é que tem um matezinho. A gente vai sacrificar, faz a peça dele virar um espelho, refletindo a dama. A dama vai e volta. Então a dama tem que parar na frente. E a gente mata a dama dele. Então a ideia do espelho
a preta joga contra ele mesmo. Perceberam? Então essa ideia é bacana. Perceberam? Então com essa ida para a dama, a gente já inibiu as duas casas. Então veja, é um posicionamento simples que pode acontecer no final de jogo. Se fosse possível passar as duas peças antes, seria melhor passar as peças. Mas como o posicionamento permitiu, então saiba que aqui tem um ganhozinho maroto de entregar C3 e depois matar. Cria-se um espelho, né? Porque aqui não pode entregar porque ele está tomando abertamente. Mas se você colocar uma pedra no caminho, ele tropeça. Beleza, pessoal? Esses foram os 2 exercícios de hoje. Eu fico por aqui. Agradeço a todo mundo que está compartilhando, curtindo, comentando, tá? Participando, né? De modo geral, vamos fazer o jogo de damas crescer, tá bom? Valeu, grande abraço. Tchau!